Bora lá, gente. Essa mentoria aqui é uma das minhas favoritas, tá? É um dos temas que eu mais considero importante. Então, foco, força e fé, vai dar certo, entendeu? Agora, nessa mentoria, a gente vai falar sobre as 16 leis de sucesso de Napoleão Hill. Maria, o que isso aqui tem a ver com a Juventus? O que isso aqui tem a ver com mindset? Tem tudo a ver, tá? Por quê? Porque antes de eu preparar você para ser um ótimo candidato para as empresas internacionais, para as universidades internacionais, eu preciso que você tenha o mindset, a mentalidade desses candidatos. Isso é muito importante. Por isso que esses módulos iniciais da Juvenis são extremamente importantes. Quem é Napoleão Hill? Napoleão Hill foi o maior estudioso de riqueza da história. Ele investigou basicamente porque algumas pessoas alcançam sucesso e outras não. Por curiosidade, ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, dentre eles os maiores 500 milionários da época. Então ele teve contato e ele tentou entender o porquê que algumas pessoas obtêm sucesso e as outras não. Basicamente, o que aconteceu? Napoleão Hill estava lá nas entrevistas dele, conversando com um ou com o outro, e ele chegou à conclusão de um padrão. Falou, cara, tem 16 pontos que se repetiram nas pessoas que alcançaram sucesso. Qual é a primeira lei de sucesso de Napoleão Hill? A aliança de mentes. O que é isso? Todos os grandes homens que alcançaram sucesso, homens, mulheres, se associaram com pessoas do mesmo perfil de pensamento, o que o auxiliou a gerar maior resultado. O que isso quer dizer? Se você está aqui na Juvenis, você tem um tipo de mentalidade semelhante com quem está também aqui. Por quê? Você está se associando com pessoas semelhantes, que estão buscando um objetivo semelhante. Isso é legal, isso vai te fazer crescer. Então, vocês vão conversar sobre application, sobre os tipos de mindset, sobre Napoleão Hill, isso vai te fazer crescer. Então, Napoleão Hill percebeu que as pessoas que alcançaram sucesso em seus objetivos faziam isso. Eles se associavam com pessoas de mente semelhante, com o mesmo perfil de pensamento. Então, você já está um passo à frente, já marca um pontinho aí, que eles já têm uma das 16. Segunda lei de Napoleão Hill é a definição de propósito. A gente falou muito disso nos módulos iniciais. Então, Napoleão Hill fala que pessoas de sucesso elas possuem um objetivo principal bem definido. Eu trouxe até uma citação dele para ler para vocês, que é: Napoleão Hill disse que, olha só isso aqui, tá? Ó, acompanha comigo. O objetivo principal na vida deve ser escolhido com grande cuidado. E depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado em um lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez ao dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceite esse propósito como um lema, um projeto, uma planta que finalmente dominará suas atividades na vida e o guiará passo a passo para a execução desse objetivo. Então, o que Napoleão Hill fala aqui? Você tem que ter para onde você está indo e você tem que se lembrar todo dia disso. Você tem que falar, Maria, o porquê? O porquê é lá no final. O porquê não é ser aprovado, é por que você quer ser aprovado. Por que tá lá? O objetivo é propósito, gente. A gente falou sobre isso, não vou entrar muito aqui, mas defina o seu propósito e tenha ele visível. Tenha ele dentro de você para quando você se esquecer dele, você vai lá, olha para ele, lembra e continua, tá bom? Terceira lei, confiança em si mesmo. Napoleão Hill diz que você precisa confiar em si mesmo e você precisa demonstrar essa autoconfiança para as pessoas, porque você confiando em si mesmo e demonstrando isso, as pessoas ao seu redor também vão confiar em você, você vai passar mais segurança. Então, cara, imagina, não, imagina, o dia da apresentação do trabalho, aí você é a pessoa que ficou de apresentar o seminário e você está representando o seu grupo. Você chega lá e fala, meu Deus, gente, acho que eu não tô bem, não. Acho que eu não vou conseguir. Imagina o desespero do seu grupo. Mas imagina você chegar lá e falar, olha, vou arrasar, hein? Vou botar para quebrar aqui, vou arrasar nesse negócio, a gente vai ser o grupo vencedor. Vai todo mundo comemorar. Então, a autoconfiança é a terceira lei de Napoleão Hill. Então, foque nisso, confie no seu processo. Se você não acredita na sua application, se você não acredita em você, por que você vai acreditar que os outros vão acreditar em você? Se você não acredita no seu potencial, se você não acredita que você pode ser aprovado, por que as outras pessoas vão acreditar nisso também, tá? Então, seja confiante, se orgulhe daquilo que você está fazendo com os pés no chão. Quarta lei de Napoleão Hill, hábito de economizar. Então, Napoleão Hill fala que as pessoas que alcançaram sucesso na vida, eles sabiam controlar as suas finanças e economizar. Então, significa que quando eles economizam valor lá na frente, eles vão ter um capital maior para eles investirem, viver uma vida mais tranquila, vamos colocar assim. Isso também está relacionado com o processo de application, porque vocês sabem que terão alguns gastos, como pagar os testes, por exemplo. Então,
comecem já desde agora a poupar o dinheiro de vocês. Outra forma também é você fazer trocas inteligentes. Isso é uma coisa que a gente vai falar lá na frente, tá? Mas, por exemplo, você trocar o TOEFL, que é mais caro, pelo Duolingo, que é mais barato. Entendeu? É você pedir fee waiver nas suas applications e coisas do tipo. Então, evite gastos desnecessários na sua application e na sua vida também. Quinta lei de Napoleão Hill: iniciativa e liderança. As pessoas que foram entrevistadas de Napoleão Hill, que alcançaram sucesso, elas tinham um perfil de líder, entendeu? A gente falou de liderança. Isso já tem que estar aqui dentro do coração de vocês. Então, elas tomavam a iniciativa das coisas, elas assumiam o controle da vida delas. Eram pessoas que se arriscavam, mas que puxavam para elas as responsabilidades. Quando elas estavam num grupo, elas puxavam as pessoas ao redor dela. Então, liderança aqui, essa quinta lei está relacionada com liderança de si, de você tomar iniciativa, puxar responsabilidade, mas também liderança de outras pessoas, tá bom? Então, lembrando que a gente tem bolsa de estudos para jovens líderes, a gente tem programas de liderança, a gente tem projetos que normalmente estão muito relacionados com liderança, porque você puxa outras pessoas. Então, liderança está em tudo, gente. Está em tudo na vida de vocês e na application. Sexta lei, imaginação. Então, Napoleão Hill fala que as pessoas de sucesso, elas pensavam fora da caixa. Elas utilizavam a imaginação delas e elas desenvolviam ideias e soluções que outras pessoas não tinham pensado. Então, isso é muito interessante. Pensa fora da caixa. Não siga, talvez, aquele padrãozinho. Ah, Maria, uma essay, uma redação precisa começar com uma frase de impacto. Não, exatamente. Eu já li diversas essays incríveis que tinham uma estrutura totalmente diferente. Que a pessoa escreveu um poema, talvez trazia uma frase de uma música e trabalhava com isso. Então, imaginação. Imaginação é super interessante, tá? Tanto imaginação para você pensar em projetos, escrever essays, pensar, não acho que vou fazer tal programa porque ninguém está pensando nele, todo mundo só fala daquele, vou buscar um que seja menos comentado. Imaginação para você resolver problemas. Maria, eu vou participar de um hackathon. Você tem que buscar soluções. Imaginação está em tudo, tá? É você pensar fora da caixa. Sétima lei de Napoleão Hill é a lei de entusiasmo. Então, Napoleão Hill fala que o que realmente move as pessoas rumo ao sucesso é ela ser apaixonada pelo propósito e pelo objetivo dela. Ela ser entusiasmada para fazer isso. O entusiasmo é a grande razão para você seguir em frente, mesmo quando todas as outras situações são adversas a você, tá? Napoleão Hill fala aqui, abre aspas, o homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforços em que se lança de corpo, alma e coração. Então, Napoleão Hill fala que você precisa ter entusiasmo pelo seu propósito, você precisa ser apaixonado. Então, quando a gente falou de propósito, você foi lá e falou, ah, Maria, acho que meu propósito é tal. Você é apaixonado por isso? É algo que te move? Você pula da cama e fala, caramba, vou fazer isso. Isso é legal. Porque eu sou apaixonada pelo meu propósito. Eu tô super cansada, eu tô aqui dando a mentoria para vocês e eu tô super animada para falar sobre esse tema. Oitava lei de Napoleão Hill, autocontrole. Ter autocontrole nada mais é do que você ser líder de si mesmo, tá? É você entender o que você tem que ter. Maria, tô numa reunião, tô numa entrevista com tal universidade e bem hoje meus pais brigaram. Infelizmente, você não pode chegar na entrevista para baixo, chorando ou alguma coisa assim, você precisa ter autocontrole. Você precisa organizar suas emoções, isso é um tipo de autocontrole. Outro tipo de autocontrole, por exemplo, Maria, eu preciso estudar, mas o meu amiguinho me chamou para beber hoje e fumar narguilé. Aí você fala, cara, não vou ir, porque eu tenho que focar nos meus objetivos. Isso é autocontrole também. Autocontrole é você focar no seu objetivo principal e você não se desviar dele, tá? Se você não se lidera, se você não se controla, se você não é líder de si mesmo, você não vai conseguir liderar mais ninguém. Então você precisa ter autocontrole sobre si. Autocontrole também é sobre quando começar e quando parar. Você também chegar no momento e falar, Maria, eu cheguei no meu limite, agora eu preciso dar uma descansada. Eu preciso parar um pouquinho, tá? É sobre você ser sensato. Nona lei, fazer mais do que o esperado. Essa daqui, na minha opinião, é uma das leis mais importantes que tem. Então, segundo Napoleão Hill, tem dois tipos de pessoas que não vão ir muito longe. Pessoas que provavelmente não vão alcançar o sucesso delas. Aquelas que não fazem o que lhe foi pedido e aquelas que só fazem o que lhe foi pedido. Tá? Então, faça mais do que o esperado. Isso, tudo na vida de vocês. Tá? Para você se destacar da média, a média tá aqui, gente. Se você só faz o esperado, você tá na média. Se você subir um pouquinho mais, você saiu da média. Você fez mais do que o esperado. Então, faça mais do que o padrão. Chame a atenção, entendeu? Faça mais. Isso é super importante. Por exemplo, isso se conecta muito com o processo de application, tá? Com todas as leis, na verdade.
Então, por exemplo, carta de recomendação. Para você obter uma boa carta de recomendação do seu professor, faça mais do que o esperado do que os outros alunos. Faça mais do que os outros alunos. Manda mensagem, tira dúvida, fica depois da aula conversando. Não sei, ajuda o teu professor, propõe um projeto, faça mais do que o esperado. Isso vai se destacar, vai te tirar da mente. 10ª lei, personalidade atraente. Então, Napoleão Hill fala que todas as pessoas que alcançaram sucesso, elas tinham uma personalidade atraente. É o quê? É você ser uma figura agradável, você ser uma pessoa simpática, pessoas que os outros queiram ficar perto de você. Afinal, para você crescer na sua carreira, nos seus estudos e afins, você vai precisar conviver com outras pessoas. E você precisa que as outras pessoas gostem de você. A gente até vai falar sobre isso mais para frente em outra mentoria, tá? Mas uma personalidade agradável também está relacionado, por exemplo, com as entrevistas. Você chegar, você é uma pessoa simpática, uma pessoa animada. Não se chegar, você é uma pessoa chata, cara fechada, que ninguém gosta de ficar perto. Imagina que chato uma entrevista. Você ser uma pessoa positiva. Cara, todo mundo tem aquele amigo negativo. Aquela pessoa que só reclama. Aquela pessoa que fala que, sabe, que é uma coisa horrível. A gente fica triste de ficar perto dessas pessoas. Então, essa pessoa não tem uma personalidade agradável. Então, tudo isso está relacionado com você ser uma pessoa que as pessoas queiram ficar perto de você. 11ª lei, lei 11, foco. É preciso você saber direcionar os seus pensamentos aos assuntos que vão deixar você mais próximo do seu objetivo. Isso é ter foco, tá? Então, você sempre vai raciocinar, você sempre vai tomar as decisões de acordo com aquilo que tem importância, que tem relevância, que seja útil ou não para onde você quer chegar. Então, você não pode se desviar do seu caminho, você tem que ter um foco, um objetivo, sabe? Aquele negocinho que o pessoal fica jogando, é o pontinho do meio, aquele é o foco. Então, é aonde você quer chegar. Então, Steve Jobs fala também que foco é dizer não. Foco é você tirar aquilo que não está relacionado ao seu objetivo principal do seu caminho. 12ª lei, lei 12, concentração. Então, concentração é você realizar as suas tarefas focado ali, naquele momento, canalizando suas energias para concluir aqueles objetivos e vontades. Isso é concentração, tá? Algumas pessoas têm uma facilidade, por exemplo, em fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu tenho essa facilidade. Então, eu gosto de escutar música, tomar tereré, escrever uma S e, sei lá, tá numa ligação ao mesmo tempo. Eu consigo fazer isso. Tem outras pessoas que não. Então, isso vai muito de cada indivíduo também. O importante é você fazer bem feito aquilo que você está fazendo, tá? Lei 13ª. Então, lei 13, cooperação. Cooperação é trabalho em equipe. Trabalho em equipe é essencial na sua vida para você alcançar sucesso, porque você vai conseguir crescer junto com as outras pessoas. Ninguém vai muito longe sozinho, tá? Lembre que a primeira lei é a aliança de mentes. Então, quando você tem cooperação, você não só consegue trabalhar bem com as pessoas, mas você percebe que os seus concorrentes são só outras pessoas buscando objetivos semelhantes. Eles não são, meu Deus do céu, Maria, eu vou morrer. Fulano fez não sei o quê. Fulano é fulano, você é você. Para de se incomodar com fulano. Fulano tá preocupado com o dele. Se preocupa com o seu. Então, cooperação é também você ver a pessoa não como um inimigo, tá? Então, por exemplo, aqui na Yuvres, a gente é uma mentoria, a gente é uma comunidade de oportunidades internacionais. Eu não vejo as outras comunidades, as outras mentorias como inimigas. Porque, cara, se a gente está fazendo um trabalho semelhante, a gente tem um objetivo semelhante de transformar a vida dos jovens, por que que eu vou odiar as outras mentorias? Isso é você saber também trabalhar em cooperação, tá? É você entender que essas outras pessoas também estão indo para um caminho semelhante, mas que elas realizarem o objetivo delas não tira a sua possibilidade de realizar o seu. 14ª lei, tirar proveito do fracasso. Olha só como isso está relacionado com o mindset de crescimento, né? Fracassar, gente, errar faz parte do caminho, você vai errar. Você vai errar. Vai ter programa que você vai aplicar e você não vai passar. Vai ter entrevista que você vai ir que você não vai sair bem. A gente aqui na mentoria tenta amenizar ao máximo essa possibilidade para que isso não aconteça. Mas você vai errar porque ninguém é perfeito. Eu errei. Eu apliquei para programas e não fui aprovada. Eu fui em entrevistas que eu não me saí tão bem. E tá tudo bem, eu precisei passar por isso para mim hoje saber como faz. Tá? Então, o fracasso, os erros, eles estão no caminho do sucesso. Eles não estão contra. Você vai aprender uma forma de não fazer para você melhorar, para você chegar mais perto da forma de você fazer. Então, tenha tudo como aprendizado, tá? E tente outra vez, sempre, não desista. Não desista na primeira reprovação, não desista. Maria, eu vou escrever minha primeira essay. Talvez não vai ser tão boa. E tá tudo bem, eu demorei anos para aprender a escrever uma essay.
Não foi na primeira vez que eu tentei. Então não desista. Aprenda com o processo, aprenda com os erros, aprenda com os fracassos, para que a cada aprendizado você esteja mais próximo daí de fazer acontecer e de acertar. 15ª lei, ser tolerante. Ser tolerante é você entender que você é você aqui. Eu sou Maria Lúcia Viana Rosiak. Eu sou diferente da outra ali. E tá tudo bem eu ser diferente da outra. Então eu não me importo com a religião da outra, com a opção sexual da outra, com a cor da outra, o que, que a outra acredita, o que, que ela é o voto político dela. Porque ela é ela, eu sou eu, e é tudo. E é sobre isso. Então, ser tolerante com as pessoas, ser tolerante com as adversidades. Então, é você não querer controlar tudo. Você não achar que você é o dono da verdade, que você é a pessoa que sabe tudo. Você não é, você não sabe. Sempre vai ter alguém melhor que você. Tá? Da mesma maneira que você sempre vai ser melhor que outra pessoa. Então, seja tolerante, tenha paciência com as pessoas. Maria, entrei num grupo da escola e o fulano da minha sala é meio lento. A pessoa não faz nada, Maria. Seja tolerante. Aquela é a realidade dele. Talvez ele tenha mais dificuldade com o aprendizado. Você não tem nada a ver com ele. Entendeu? Você não tem nada a ver com a vida dele. Não precisa ficar reclamando dele. Foca no seu, faz o seu e tente ajudar ele, tá? Porque no final todo mundo é ruim em alguma coisa, todo mundo discorda em alguma coisa e tá tudo bem. Mas você precisa ser tolerante. Tolerante com os outros e com você também. Maria, eu errei. Tá tudo bem você errar. Aprende, tenta de novo. Não fica se massacrando. Ah, Maria, acho que eu sou a pior pessoa do mundo. Sabe o quê? Para com isso. Só você continuar. Seja tolerante com o processo. Seja tolerante a entender que todos nós somos seres humanos. Todos nós somos pecadores e pessoas que erram. Tá? Então, compreenda. Ah, Maria, o meu pai e a minha mãe, eles não estão me apoiando a ir para o exterior. Mas você tem quantos anos? Provavelmente você não paga nem suas contas. Entendeu? Então seja tolerante, entenda a situação, entenda o contexto. Então, não é ficar reclamando que o seu pai e sua mãe não deixaram, tá? O que você vai fazer agora para tentar convencer eles? O que você vai fazer no seu dia a dia, na prática? Que você vai mostrar para eles que você tem a maturidade, a capacidade de estudar em outro país, tá? Então, respeite o processo, seja tolerante. Última lei. Napoleão Hill chama essa lei também como a regra de ouro, que é a 16ª lei, que é faça aos outros somente aquilo que você queria que fizesse com você. Ninguém alcança sucesso, isso é Napoleão Hill que está falando, tá, gente? Não é a Maria. Napoleão Hill fala que ninguém alcança sucesso fazendo mal para os outros. Isso é muito verdade. Se você está aqui na Uvnis, o outro mentorado, o seu colega ali, ele não é seu concorrente. Ele é alguém que está no mesmo caminho que você. Se ajuda, não desejo mal. Pô, Maria, mas fulano vai aplicar para o mesmo programa que eu. Vou rezar para que ele não passe. Para que isso? Se vocês podem passar juntos, se vocês podem crescer juntos, chegar lá como uma dupla ainda, como uma equipe. Então, desejo o melhor para as pessoas. Não tente prejudicar ninguém. Tente ajudar as pessoas, porque quanto mais você entrega, quanto mais você gera valor, quanto mais você se disponibiliza às pessoas, mais elas vão fazer isso por você também. Tá? Então, deseje para os outros somente aquilo que você gostaria que fizesse para você. E olha, é diferente, né? A gente tem até uma coisa que eu gosto de falar sobre isso, que é assim. Ah, Maria, eu gostaria que a pessoa chegasse em mim e me falasse a verdade. Me falasse que eu sou meio lento, me falasse não sei o quê. Mas talvez não é o que o outro quer, tá? Então, compaixão é você se colocar no lugar do outro, não no seu. Porque talvez você é o tipo de pessoa que gosta que alguém chega em você e te mande a real. Seja duro com você e você vai aprender com isso. Mas talvez o outro ele é mais sensível. Talvez é uma pessoa mais emotiva. E você não pode chegar e fazer aquilo com a pessoa. Então não é fazer para o outro aquilo que você quer que faça para você. É o que o outro gostaria que fizesse para ele. Tá bom? Não confundam. Tem uma grande diferença nisso daí. Então a gente falou sobre as 16 leis de Napoleão Hill. Isso daqui, gente, é uma mentoria de sucesso. Essa aula aqui. Tá? Então, reflita. Reflita aí você e Deus. O seu caderno, o seu resumo. Qual lei hoje eu estou precisando desenvolver? Quais leis eu já tenho? Quais características eu já tenho? Eu já estou no rumo? Eu estou no rumo ali das pessoas que obteram sucesso? Ou eu estou fugindo disso? Eu preciso voltar. Eu preciso melhorar. Eu preciso evoluir. Então, reflita com você. Hoje, né, se Napoleão Hill sentasse aqui para conversar com você, o que você falaria? Você falaria, pô, Napoleão Hill, acho que eu preciso desenvolver mais a minha habilidade de cooperação. Preciso melhorar a minha capacidade de trabalhar em grupo. Então, faz uma autoanálise agora.
pensando que essas 16 leis, elas representam pessoas reais que obteram sucesso. Esse foi um padrão. Você está de acordo com isso? Ou você está precisando melhorar? Então, reflita sobre, tá bom? Se necessário, volta, assiste novamente a aula. E é super importante que você tenha essas 16 leis com você. Eu tenho gravado as 16 leis, porque eu acho muito importante. Em tudo que eu faço, eu coloco elas. Eu reflito, eu penso, não, uma pessoa de sucesso não faria isso. Ou uma pessoa de sucesso faria isso. Então, tome essas 16 leis como os seus valores, como aquilo que você acredita, porque todas elas realmente fazem muito sentido. Tá bom? Então, reflita sobre e vamos para a próxima mentoria.